Uma pergunta aqui, doutor. A ata de registro de preço, ela pode ser um sonho ou um pesadelo. Perfeito. Tá? Se tá bem precificado, se eu tô com uma margem de lucro legal, ótimo, e eu quero realmente prorrogar essa ata, quero renovar, quero ter mais quantitativo disponível. Agora, e quando for o contrário, que essa ata já não é tão vantajosa assim, mas para o poder público ela é vantajosa, porque tem que ser o equilíbrio da balança para ser um bom negócio, né? Tanto para a administração pública quanto para o fornecedor. Mas e se... partindo do pressuposto que o município, por exemplo, já tenha regulamentado, os órgãos de controle sejam a favor da renovação dos quantitativos, o licitante, ele fica obrigado a atender essa renovação dos quantitativos, ainda que a ata já não seja tão interessante assim, ainda que ele esteja até, às vezes, tendo prejuízo nesse fornecimento? Pô, sua questão é bem interessante. Veja só, se eu prorroguei, tecnicamente, quando você prorroga, você só altera a cláusula que estabelece o lapso temporal do pré-contrato. E aí, há todo esse entendimento no sentido de que eu prorrogando, eu renovo o quantitativo. Se eu renovo o quantitativo, meio que eu estou impondo para aquele detentor de ata que ele venha executar todo o quantitativo cheio. E é uma questão bem interessante. Por quê? Porque a lei exige que todo edital, independentemente do prazo de validade ou prazo de execução, tem que ter cláusula de reajuste. Então o licitante tem que ficar atento. Pô, será que no momento da prorrogação vai ser aplicada uma cláusula de reajuste? Se o edital for silencioso, esse edital tem que ser impugnado. Porque se eu prorrogar todas as demais condições do contrato, se mantém inclusive o preço. Ele vai ter que executar. E se ele aceitar a prorrogação, ele se vincula à ata pelo próximo período e ele vai ser obrigado a executar, sob pena de aplicação de sanção. Então daqui para frente, o edital tem que ser analisado. Algumas variáveis elas têm que ser observadas, principalmente a questão da renovação de quantitativo, porque a AGU fala que é possível desde que o edital assim estabeleça. Se há cláusula de reajuste. Inclusive editais que falam o seguinte, ó, não vai ser deferido, que é ilegal, pedido de recomposição de preço. Então, o edital tem que ser bem analisado para evitar esse tipo de problema na ocasião da prorrogação. Então, ele comenta que o edital poderá ser prorrogado. Então, depende de um aceite do fornecedor. Só que não é incomum verificar editais que já colocam imposição no edital. Ou seja, a ata será prorrogada automaticamente. O licitante participa já com essa condição e tem a ata prorrogada. Aí chega no final da vigência da ata do primeiro ano, ele não tem mais interesse em continuar com aquela ata, mas como já é uma cláusula vinculativa no edital, ele fica refém dessa ata. Ele vai pedir o reajuste, claro, porque é um de direito, mas ele fica refém dessa condição. Então é muito importante, quando for participar, se tratando de ata, verificar as cláusulas de vigência da ata. E até trazendo à tona aqui um pouco do que a gente usa, baseado nos nossos processos preventivos do jurídico, me lembrou aqui que uma das orientações que a gente dava para renovação de contrato era do licitante já ir se organizando para ele mesmo se posicionar se é a favor ou contra. Talvez nesse cenário seja também um modelo legal de ser replicado, de pô, se eu tenho atas aqui que são relevantes e tem essa possibilidade de prorrogação, talvez eu já fazer uma gestão do que é interessante renovar, do que não é, para ele mesmo se posicionar perante a administração Sim. pública e evitar qualquer problema.